Well, good morning, everybody. Bom dia a todos. Another wonderful day God's given us together. Outro dia maravilhoso que o Senhor nos deu, juntos. Looking forward to it. Nós estamos com expectativas para esse dia. When we get away on a day like today, it's a little hard to think that it's Sunday, but it is. Quando a gente está longe assim, né, da realidade, é difícil entender que hoje é domingo, mas hoje é domingo. I like the idea that we're all gathered together here for church on Sunday morning. Então eu gosto dessa ideia que todos nós estamos reunidos aqui nessa manhã de domingo. Yesterday we spoke about this idea of sanctification. Ontem nós falamos sobre essa ideia de santificação. The idea that God does a work in us. Essa ideia de que Deus faz uma obra em nós. To set us apart, to make us holy unto Him. Para nos separar, para nos fazer santos para Ele. And this, of course, is always the beginning of God using somebody is doing a work in them. E com certeza o início da obra de Deus em alguém é começar na própria pessoa. But there's another very important aspect to our life with God. Mas tem também outro aspecto importante da nossa vida com Deus. It's the fact that we need to be filled with the Holy Spirit. É o fato de que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. So today we're going to talk about the work of the Holy Spirit. Então hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Today I'll be speaking in this morning in a more general sense about the work of the Holy Spirit. Então, essa manhã eu vou estar falando de um modo mais geral sobre a obra do Espírito Santo. And tonight I'm going to speak more specifically about the gifts of the Holy Spirit. E hoje à noite mais especificamente sobre os dons do Espírito Santo. But to me, one of the most important principles of the Christian life is this. Mas para mim um dos princípios mais importantes da vida cristã é este. Is that we need to be filled with the Spirit and walk in the Spirit. É que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e andar neste Espírito. The key to the Christian life is not A chave para a vida cristã é não trying harder. tentar cada vez mais forte. Now, sometimes you wouldn't know that listening to us preachers. Talvez você não pensaria nisso ouvindo nós pregadores. Because sometimes we get in the habit of acting like that's the most important thing of the Christian life. Porque às vezes nós agimos como se isso fosse a coisa mais importante da vida cristã. And there is a place for trying harder in the Christian life. E claro que existe uma parte da vida cristã, há um lugar para isso, para você batalhar, para você tentar, né, com determinação. It's not that has no place in our life. Não quer dizer que não haja lugar para isso na nossa vida, But it's not the core. mas não é o cerne. No, the core is letting God live His life in us. O cerne, a coisa principal é deixar Deus viver a vida dele em nós. The center of the Christian life is not what you do for God. O centro da vida cristã não é o que você faz para Deus. It's what God has done for you in Jesus Christ. É o que Deus fez para você em Jesus Cristo. And this morning we're going to talk about part of what God has done. E hoje nós vamos falar sobre parte do que Deus fez. So Father in heaven, bless your word to us this morning. Então, Pai do céu, abençoe essa palavra para nós essa manhã. Thank you for the privilege of this time together. Obrigado pelo privilégio de termos esse tempo junto. Do it in Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, let's read John chapter 16, Então nós vamos ler João capítulo 16, verses 7 through 11. do 7 ao 11. And I'll read all the verses and then we'll go through them kind of piece by piece. Então eu vou ler todos os versos e a gente vai passando por eles pedaço por pedaço. Now, you have to consider the situation here. Agora você tem que, né, considerar a seguinte situação aqui. This is the night before Jesus is going to die on the cross. Essa é a noite anterior da morte de Jesus na cruz. It's what we call the Last Supper. É o que nós chamamos de a última ceia. Jesus gathered with his disciples for a Passover dinner. Jesus, ele se reúne com seus discípulos para uma ceia de Páscoa. And a lot of important things happened that night. E várias coisas importantes acontecem nesta noite. But the bottom line was this. Mas o principal é isso. Was that in just a few hours Jesus would be nailed to a cross. Que dentro de poucas horas Jesus seria pregado na cruz. At the moment Jesus spoke these words to his disciples, E do momento em que Jesus falou essas palavras para os seus discípulos,
Jesus knew that, Jesus sabia disso, his disciples didn't. mas os seus discípulos não. So Jesus knows exactly what's going to happen in the next hours, but the disciples are kind of clueless. O Jesus sabe exatamente o que vai acontecer nas próximas horas, mas os seus discípulos não fazem a menor ideia. Okay, so think of that as Jesus is now explaining to his disciples Então pensa nisso, Jesus agora está explicando para os seus discípulos that he's leaving them. que ele está deixando eles. This was a shock to the disciples. Isso era chocante para os discípulos. It's like, Jesus, we gave up everything to follow you. Jesus, nós abandonamos tudo para te seguir It's been a wonderful 3 years. e foram 3 anos maravilhosos. And now, all of a sudden, you say, you're leaving us. E agora, de repente, do nada, o Senhor está nos abandonando. That our training with you is over. Agora o treinamento com o Senhor acabou. You're leaving. Você está partindo. And I guess we're left all alone. E agora nós vamos ficar deixados aqui sozinhos. That's the context of these words. Esse é o contexto dessas palavras. John chapter 16, starting at verse 7. Então, João 16, a partir do versículo 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they do not believe in me. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the ruler of this world is judged. Versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. On many occasions, Jesus said things that were true, but were hard for the disciples to believe. Em várias ocasiões, Jesus disse coisas que eram verdade, mas era muito difícil para os seus discípulos entenderem e crerem. I think this is one of those situations. Eu acho que aqui é uma dessas situações. I mean, we know it's true because Jesus is saying it. Nós sabemos que é verdade porque é Jesus que está falando. And Jesus would never lie. E Jesus nunca mentiria, Or Jesus would never be deceived. ou nunca, muito menos, seria enganado. But this was hard for the disciples to believe. Mas isso foi difícil para os discípulos acreditarem. Look at the words there in verse 7. Olha nas palavras do versículo 7. Nevertheless, I tell you the truth. Mas eu lhes afirmo, It is to your advantage that I go away. é para o bem de vocês que eu estou indo. Now, that's a strange thing to say. É algo estranho para se falar. Now, there are some situations where we can imagine, of course that's true. E nós podemos imaginar que algumas situações que é claro que isso é verdade. Someone you love is very sick. Alguém que você ama está muito doente. Let's say they have cancer and they've battled it for many years. Vamos dizer que essa pessoa tenha câncer e já tem batalhado contra essa doença por muitos anos. And now you look at them, the strength of their life is almost gone. E você olha para essa pessoa e vê que a força da vida já quase se foi. They've lived with a lot of pain. Tem vivido com muita dor. You look at them and they don't look like themselves at all. Você olha para essa pessoa e ela nem se parece como ela era antes. It's very easy to look at that person, and if they're a believer especially, É muito fácil olhar para essa pessoa, especialmente se essa pessoa for cristã. you say, it's better for them to go to heaven. Você vai dizer, é melhor que ela vá para o céu. Their life in heaven will be much better than anything they have here on earth. A vida dela no céu vai ser melhor do que qualquer coisa que ela já teve aqui nessa terra. Okay, that makes sense to us. Isso faz sentido para nós. But this is Jesus. He's in perfect health when he says this to his disciples. Mas quando Jesus disse, quando Jesus disse isso para os seus discípulos, ele estava em plenas condições de saúde. The disciples felt they had no warning for this. Então os discípulos não tinham um alerta acerca de que isso poderia acontecer. All right, guys, I've been the most amazing leader, teacher, and protector you've ever had. Imagina, o melhor líder, professor, protetor que você já teve. And I'm leaving you now, E estou deixando vocês agora. but really it's better for you. Mas realmente isso vai ser melhor para vocês. That sounds like the kind of thing that a girlfriend says to her boyfriend. Esse é o tipo de coisa que uma namorada fala para o seu namorado. You know, she doesn't really mean it.
Ela realmente não quer dizer aquilo. She's just trying to make him feel better. Ela está só tentando fazer ele se sentir melhor. No, this is better for you. Não, isso vai ser melhor para você. And the guy's saying, I don't see how it's better for me. E o cara fala assim, eu não vejo como isso pode ser melhor para mim. But Jesus said it was. He said it was to their advantage. Mas Jesus disse isso, disse que era para o próprio bem deles. It was to their advantage that Jesus would be arrested. Era para o próprio bem deles que Jesus seria preso. To their advantage that the ministry Jesus had in teaching and healing would no longer be on this earth. Era para o próprio bem deles que o ministério de Jesus tinha de ensinar, de curar. Era para o bem deles que esse ministério não ia mais existir. To their advantage that Jesus would be mocked and beaten. Era para o bem deles que Jesus seria zombado e açoitado e apanharia. To their advantage that Jesus would be nailed to a cross. Era para o bem deles que Jesus seria pregado numa cruz. It's hard to think of how these things could be to their advantage. E é difícil imaginar como essas coisas podem ser vantajosas, puderam ser vantajosas para os discípulos. Now, Jesus understood this. Mas Jesus entendeu isso. He says, "Because I have said these things to you, sorrow has filled your heart." Jesus diz, porque eu disse essas coisas, o sofrimento, a tristeza encheu seus corações. I like that Jesus speaks this way. Eu gosto do que Jesus fala dessa maneira. When Jesus had something difficult to say to us, he understands that it's difficult. Quando Jesus tem algo para nos dizer que é difícil, ele entende o que é difícil para nós de compreender. But look at what Jesus said to them. Mas olha o que Jesus disse a eles. He says, "No, it really is to your advantage." Diz, não, realmente é para o seu próprio bem. I like what he says there in verse 7. Eu gosto que ele diz no versículo 7. But by the way, it was in verse 6 that he said to them, sorrow has filled your heart. Por falar nisso, é no versículo 6 que ele diz que o coração de vocês se encheu de tristeza. Because Jesus knew this was hard for them to believe, Como Jesus sabia que isso era difícil para eles crerem, he says in verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth. diz no versículo 7, apesar disso eu falo a verdade para vocês. This was not because Jesus normally lied to them." Não quer dizer que Jesus normalmente mentia para eles. Okay, men, most of the time I don't tell you the truth, but now I'm telling you the truth. Como quem diz, tá bom, a maior parte das vezes eu não falo a verdade, mas agora estou falando a verdade. No, of course that's not the idea here at all. É claro que isso não é a ideia aqui. The idea is, I know this is hard for you to believe, but focus, this is the truth. Jesus está dizendo, eu sei que é difícil de vocês crerem, mas foque nisso, esta é a verdade. He says, it's to your advantage that I go away. É para a sua própria vantagem, para o seu próprio bem que eu estou partindo. Now, Jesus is going to tell them that he's going to give them something. E Jesus está falando que... He is going to give them something. E ele está dizendo então que ele vai dar algo para eles. That will be greater than his physical presence with them. Que vai ser ainda maior do que a presença física dele com os discípulos. It's like, okay, guys, I know I'm taking something away from you. Ok, ele dizendo assim, tá bom, pessoal, eu sei que eu estou tirando algo de vocês, Taking my physical presence away. tirando a minha própria presença física de vocês. But I'm giving you something in return. Mas eu vou dar algo em troca. Something that's going to be as good or even better. Algo que será tão bom ou ainda melhor. Okay, what is the thing that Jesus gave? E o que é que Jesus deu? Look at it there in verse 7. Olha aí no versículo 7. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Ok. Versículo 7 diz, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus is letting the disciples know, I have a plan in all this. Jesus está avisando para os discípulos, eu já planejei tudo isso. And the plan is going to work out to be something better. E no plano, no final, vai ser algo ainda melhor. Now, that's a little hard to understand. Ok, isso é um pouco difícil de entender. Because sometimes we think, what could possibly be better than the earthly ministry of Jesus? Porque a gente pensa, né, o que pode ser melhor do que o ministério terreno de Jesus? You know, when I read the Bible, lots of times I
sort of picture myself being there at the scene. Sabe, às vezes que eu estou lendo a Bíblia, meio que eu me coloco na situação, na cena ali. And so there I am when Jesus is walking on the water. Por exemplo, quando Jesus estava andando sobre a água. What could be more amazing than that? O que poderia ser mais incrível do que isso? There I am when Jesus is feeding the 5,000. Então eu estou lá no meio da multidão enquanto Jesus alimentava os 5.000 com pães e peixes. There I am when Jesus reaches out and touches a leper and makes that person Eu whole. estou lá, por exemplo, quando Jesus estica sua mão e toca no leproso e o cura. Over and over, just amazing. What could be more spectacular than all of that? E o que pode ser mais incrível, o que pode ser mais espetacular do que tudo isso? Now, when we think about it now, 2,000 years later, it makes some sense. E quando nós pensamos hoje, 2.000 anos após tudo isso, faz algum sentido. As amazing as the ministry of Jesus was, it was just in one fairly small area. Por tão incrível que o ministério de Jesus possa ter sido, ele foi restrito a uma pequena área. And Jesus knew that if his work was going to spread around the globe like he wanted it to, E Jesus sabia que se o trabalho dele tivesse que ser espalhado por toda a terra conforme ele queria, he had to go up into heaven ele teria que subir ao céu and he had to send down the Holy Spirit. e ele teria que trazer, que enviar o Espírito Santo. It is better that the Holy Spirit is with us than if the physical presence of Jesus were with us right now. Então, é melhor termos a presença do Espírito Santo do que se Jesus estivesse aqui na terra agora mesmo. I know sometimes this is hard to believe, Eu sei que isso pode ser um pouco difícil de acreditar, but it's true. mas é verdade. All right, I'm very happy to come here and be one of the speakers here at this retreat. Eu estou muito feliz de estar aqui e ser um dos palestrantes desse retiro. But just imagine if Jesus himself was the speaker at this retreat. Mas imagina você se fosse o próprio Jesus o palestrante aqui nesse retiro. Wouldn't that just be the best retreat ever? Não seria o melhor retiro de todos? You'd have no problem with sign-ups with that retreat. Você não teria problema de inscrições e dificuldade para esse retiro. It's like this whole place would be so crowded, it'd be unbelievable. Esse lugar estaria totalmente lotado, seria inacreditável. And everybody all around the world would know Jesus was right here in this place in Brazil. E todo mundo ao redor do mundo saberia que Jesus estaria bem aqui nesse lugar do Brasil. You know, Jesus would publish his speaking schedule. Né, a agenda de Jesus, né, de falar por aí, pelos lugares. Everybody would be on social media. He's here today. He's here today. Todo mundo compartilharia nas redes sociais. Ele está aqui hoje, ele está aqui. Everybody's trying to get selfies with Jesus. Todo mundo tirando selfies com Jesus. And I mean, the teaching, the ministry, it would be the most amazing thing ever. E além disso, o ensino seria o mais incrível de tudo. Now, on the one hand, we think, what could be better than that? E então, por um lado, a gente pensa, legal, o que pode ser melhor do que isso? But you're not thinking it through clearly. Mas você não pensa, às vezes, não está pensando claramente a respeito disso. Because what would happen the next Sunday? Porque Porque o que aconteceria no domingo seguinte? Well, there on Jesus' speaking schedule, now he's in India next Sunday. Ok, na agenda de Jesus, semana que vem ele vai ter que estar na Índia, por exemplo. And what everybody knows, E o que todo mundo sabe, everybody in the church, everybody in the world, todo mundo na igreja, todo mundo no mundo, well, they know Jesus is not in Brazil that Sunday. saberiam o seguinte, que Jesus não está no Brasil neste próximo He is domingo. somewhere else. Ele está em algum outro lugar. And poor Pastor Celso, he would get up to preach the next Sunday. Então, no próximo domingo, seria o pastor Celso pregando. And he would preach the best sermon he's ever preached in his life. E ele pregaria o melhor sermão que ele já pregou na vida dele. I mean, everything would come together. It would be so anointed. It would be amazing. É algo que viria tão perfeito e seria muito incrível. And what would we all say? E o que todos diriam? We'd say, well, it was good, Tá bom, né? Foi bom. but it wasn't Jesus. Mas não era Jesus, né? I mean, we would be constantly comparing, Nós estaríamos constantemente comparando and we would be very aware of where Jesus was not.
E nós estaríamos muito cientes de onde Jesus não estava. That's why Não Jesus estaria. said, I'm going to ascend to heaven, E isso que Jesus diz, quando eu ascender ao céu, and I'm going to send the Holy Spirit down among my people, e eu vou enviar o meu Espírito Santo sobre o meu povo, so that through the Holy Spirit I can be with all my people all the time. para que através do Espírito Santo eu possa estar com todo o meu povo durante o tempo todo. We see what Jesus said here was exactly true. E o que Jesus diz é exatamente a verdade. But besides, if Jesus were to remain on the earth the last 2,000 years, Sorry? if Jesus were to remain on the earth for the last 2,000 years, Se Jesus tivesse permanecido na Terra durante os últimos 2000 anos, there'd be lots of other problems. haveriam outros problemas. Could you imagine how big your Bible would be? Imagina como seria grande a tua Bíblia. There would be no end to it. Não haveria fim para ela. It would be impossible. You'd need a moving truck to just carry the Bible around. Seria difícil até de carregar ela por aí. No. Jesus knew what he was doing in giving us the New Testament, what we needed from him. Jesus sabia o que estava fazendo, nos dando o Novo Testamento, o que nós precisamos saber sobre ele. And there's another aspect to this that's better. E tem outro aspecto nisso que também é melhor. Because Jesus ascended to heaven, now we have a relationship with him that's more based on faith. Como Jesus ascendeu ao céu, agora nós temos um relacionamento que é mais baseado pela fé. Paul said something really amazing. Paulo disse algo incrível. Matter of fact, why don't we turn here because I want you to see this. Na verdade, vamos abrir lá porque eu quero que você veja isso. Keep a finger there in John 16. Marque com seu dedo aí João capítulo 16. Turn to 2 Corinthians chapter 5 verse 16. Abra 2 Coríntios 5:16. Paul wrote this. Paulo escreveu isso. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. 5:16, right? Yes. De modo que, de agora em diante, ninguém mais consideramos... 2 Corinthians 5:16. Yeah, is that not the right verse? Exato. Yeah, it's correct. Okay. De modo que, de agora em diante, e mais ninguém consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. I'm glad it was the right verse because sometimes I write it down wrong in my notes. Ainda bem que era o versículo certo, que às vezes eu me confundo. Okay, notice what Paul says here. Então, note o que Paulo está dizendo aqui. First of all, this is just amazing to me. Isso é algo maravilhoso para mim. It's kind of off our subject, but I can't resist talking about it. É um pouco fora do nosso assunto, mas eu não posso resistir em falar disso. Paul says, even though we have known Christ according to the flesh. Dizendo que, ainda que nós não tenhamos conhecido Jesus na carne, It seems to me that Paul is saying here that he knew Jesus when Jesus walked this earth. parece para mim que Paulo, do jeito que ele fala, que ele conhecia Jesus enquanto estava na terra. Isn't that an interesting thought? Não é um pensamento interessante? Now, it's not a crazy thought. Não é um pensamento maluco? Jesus and Paul were about the same age. Jesus e Paulo, eles tinham aproximadamente a mesma idade. And Jesus didn't live in Jerusalem where Paul lived, but he visited Jerusalem many times. Jesus ele não vivia em Jerusalém como Paulo, mas ele visitou Jerusalém muitas vezes. And Paul was among the leaders of the Jewish community in his day. E Paulo era um dos líderes da comunidade religiosa de Jerusalém naqueles dias. Paul says that he was a Pharisee of the Pharisees. Paulo diz que ele era um fariseu dos fariseus, A leader among them. um líder entre eles. And I can't prove it, Eu não posso provar isso, but based on verses like this, I really think mas baseado em versículos como esse, eu realmente penso that when it says in the Gospels que quando diz nos evangelhos that when Jesus was in Jerusalem and some of the Pharisees and religious leaders confronted him and tried to embarrass him, que quando ele estava em Jerusalém, alguns líderes religiosos dos fariseus tentavam confrontá-lo e até mesmo
constrangê-lo, envergonhá-lo. I think Paul was among them. Eu acho que Paulo poderia estar entre eles. And I think Paul thought back on those times. Sorry? I think Paul remembered those times. Eu acho que Paulo ele lembrou desses tempos. Well, I heard Jesus speak. I heard him teach. Eu ouvi Jesus falando, eu ouvi Jesus ensinando. I was so hard of heart then that I didn't receive it, but now I do. Eu tinha um coração tão duro nessa época que eu não entendi, mas agora eu entendo. But Paul says here in 2 Corinthians chapter 5 verse 16 E o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5:16, that he and everybody else who knew Jesus after the flesh, que todos que conheceram Jesus na carne, we don't know him this way any longer. que nós não conhecemos mais ele dessa forma. We've moved on to a different and even a better relationship with God. Nós progredimos para um relacionamento diferente, um relacionamento ainda melhor com A Deus. relationship that is marked by the Holy Spirit. Nesse relacionamento que é marcado pelo Espírito Santo. So, go back to John chapter 16. Então, volta para João 16. Jesus says to his disciples, I'm going to heaven, I'll send the Holy Spirit. Jesus está dizendo para os seus discípulos, eu vou para o céu e vou enviar o Espírito Santo. This is better for you. Isso é melhor para você. Now, we know that this was true because that's exactly how it happened. E nós sabemos que isso é verdade porque é exatamente assim que aconteceu. The plan of Jesus worked. E o plano de Jesus funcionou. Look at the disciples before Jesus died on the cross. Olhe para os discípulos antes de Jesus morrer na cruz. What do we see? O que nós vemos? They're often confused. Geralmente eles estão confusos. They're often afraid. Geralmente eles estão com medo. They're selfish. Eles são egoístas. Sometimes they don't seem very smart. E às vezes eles... Sorry? They don't seem very smart. Às vezes eles não parecem muito espertos, muito inteligentes. This is what we see of the disciples before Jesus went to the cross. E é isso que nós vemos dos discípulos antes dele ir para a cruz. But after he went to the cross and rose from the dead, Mas depois que ele foi para a cruz e ressuscitou, after he ascended to heaven and sent the Holy Spirit, depois que ele ascendeu ao céu e enviou o Espírito Santo, we see a completely different thing with the disciples. nós vemos algo totalmente diferente com os discípulos. Now they were wise. Agora eles eram mais sábios. They were surrendered to God. Eles estavam entregues a Deus. They were bold, Eles eram ousados. willing to lay down their lives. Eles estavam desejosos de entregar as próprias vidas. They were giving and sacrificing. Eles eram generosos e faziam sacrifícios. This happened because Jesus sent the Holy Spirit upon them. Isso aconteceu porque Jesus enviou o Espírito Santo sobre eles. Now, I'm going to say something that is challenging, Eu vou falar algo que pode te desafiar. and I hope you can understand this from me. Eu espero que você entenda isso de mim. I really love and honor the Bible. Eu realmente amo e honro a Bíblia. I have given my life to understanding and explaining the Bible. Eu dei a minha vida para entender e para explicar a Bíblia. So I give a very high place to the Bible. Então eu tenho um lugar especial para a Bíblia. But please understand this. Mas, por favor, entenda isso. The disciples spent 3 years with the best Bible teacher that ever walked this earth. Os discípulos passaram 3 anos com o melhor mestre da Bíblia que já andou nessa terra. And it was good. Sorry? It was good. E isso era bom. It was important. Isso foi importante. It was necessary for them. E foi necessário para eles. But in itself, it wasn't enough. Mas por si só isso não era suficiente. They needed what Jesus would give them when he ascended to heaven. Eles precisavam o que Jesus daria a eles quando ele subisse ao céu. They needed the outpouring of the Holy Spirit upon their life. Eles precisavam do derramar do Espírito Santo sobre a vida deles. So we must understand this, that we have the Holy Spirit and we must walk in the Spirit. Então nós devemos entender isso. Nós temos o Espírito Santo e nós devemos andar no Espírito Santo. Now, there's something else I want you to understand here about verse 7. Outra coisa que eu quero que você entenda aqui sobre o versículo Notice 7. how Jesus speaks about the Holy Spirit. Note, perceba como Jesus fala do Espírito Santo aqui. First of all, he calls the Holy Spirit the helper.
Primeiro ele chama o Espírito Santo de conselheiro ou ajudador. And then he says, I will send him. E Jesus fala, eu vou mandar ele, vou mandá-lo, né? These words emphasize the fact E essas palavras enfatizam o fato that the Holy Spirit is a person. que o Espírito Santo é uma pessoa. He's not a force. Ele não é uma força, He's not just a power that's out in the world. não é um poder que está por aí no mundo. And you might say, well, what's the big deal? E você pode pensar, qual é o problema? Why is it so important to understand that the Holy Spirit is a person? Por que é tão importante entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa? Well, it's important for many reasons. Bom, é importante por muitas razões. Number one, it's just the truth about the Holy Spirit. Primeiro, a razão primeira é que é a verdade sobre o Espírito Santo. And we should try very much to understand and believe the truth about God. E nós devemos cada vez mais tentar entender a verdade sobre Deus. Secondly, if we understand that the Holy Spirit's a person, E em segundo lugar, se você entende que o Espírito Santo é uma pessoa, it helps us to have a meaningful relationship with the Holy Spirit. isso nos ajuda a termos um relacionamento mais significativo com o Espírito Santo. But here's what I think is the biggest reason. Mas aqui eu acho que qual seja a maior razão para isso. When we think that we can control or use the Spirit of God, Quando nós achamos que podemos controlar ou usar o Espírito Santo, we are thinking of him as a force, not as a person. nós pensamos sobre ele como se ele fosse uma força, não como uma pessoa. Maybe you've seen the videos sometime. Talvez você viu o vídeo. Yeah, there's lots of these kind of videos out Ok, there. talvez você tenha visto algum vídeo desse tipo em algum momento. There's some evangelist trying to Okay. excite the crowd, Tem algum evangelista lá tentando animar o público and he acts like he can throw the Holy Spirit across e the room. ele age como se pudesse jogar o Espírito Santo, né? You know, he Sobre as takes off his pessoas. coat, Ele tira, né, o seu and casaco, o he seu waves paletó, it around, ele roda and wham, you just got the Holy Spirit. e ele bate na pessoa. Pronto, tem o Espírito Santo. Okay, Receba. now do you see the real problem there? Sorry? There's many problems, but Bom, tem muitos problemas nisso. but he is thinking that the Holy Spirit is a power, a force, Mas o que ele está pensando é que o Espírito Santo é um poder, uma força, not a person. não uma pessoa. And it would be crazy to think that you can throw God around like that. E é muito louco você pensar que você pode sair atirando Deus nas pessoas por aí. It's disrespectful to God. É até desrespeitoso com Deus. So the question is not how much of the Holy Spirit can we use, A questão não é o quanto do Espírito Santo nós podemos usar, as if we could control the Holy Spirit. como se nós pudéssemos controlar o Espírito Santo. No, Não é isso. the Holy Spirit must control us. O Espírito Santo deve controlar a nós. He must use us. Ele deve nos usar. It's not a matter of how much of the Holy Spirit do you have, Não é uma questão do quanto do Espírito Santo você tem, but how much of you does the Holy Spirit have? mas quanto de você o Espírito Santo tem. He works as a loving, powerful person. Ele é uma pessoa poderosa e amorosa. And if you want to know the personality of the Holy Spirit, E se você quiser conhecer a personalidade do Espírito Santo, look at Jesus. olhe para Jesus. The Bible says that the Holy Spirit would represent Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo representa Jesus. It's a very important idea. É uma ideia muito importante. And you'll see the same personality that Jesus showed in his ministry at the work of the Holy E Spirit. você vê a mesma personalidade de Jesus no ministério do Espírito Santo. When we think that the Holy Spirit is a power and not a person, Quando nós pensamos que o Espírito Santo é um poder e não uma pessoa, it also makes us think that the work of the Holy Spirit is kind of mechanical. e isso nos faz pensar que o trabalho do Espírito Santo é meio que mecânico, Like it works the same for everybody. como se funcionasse da mesma maneira para todo mundo. You know, electricity is like that.
Sabe, a eletricidade ela é dessa maneira. You know, there are laws of physics that show how electricity works. Existem leis da física que mostram como a eletricidade funciona. You know, we have electrical engineers who understand all that physics and can plan it out. Você tem engenheiros elétricos que entendem toda essa física e podem planejar como usá-la. The electrical engineer isn't saying, well, I hope it'll do this. Sorry. The electrical engineer doesn't say, I hope it will do this. E os engenheiros elétricos, they don't, right? No, they don't say. Okay, os engenheiros elétricos, eles não dizem, eu espero que vai funcionar desse jeito. No, I mean, he knows how things work. Porque ele já sabe a maneira certa de operar as coisas. But electricity is an impersonal, a non-personal power. Mas a eletricidade é um poder não pessoal. The Holy Spirit is a person. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. That means that his work can be individual to each life. Isso significa que a sua obra pode ser individual para cada vida, cada pessoa. God wants you to have thrilling experiences with the Holy Spirit. Deus quer que você tenha experiências tremendas com o Espírito Santo. But they will be your experiences with the Holy Spirit. Mas essas serão as suas experiências com o Espírito Santo. We always need to be on guard Nós precisamos sempre estar alertas that we don't try to imitate somebody else's experience with the Holy Spirit. para que a gente não tente imitar a experiência de outras pessoas, que outras pessoas tiveram com o Espírito Santo. I will read about an amazing experience that somebody had with the Holy Spirit. Eu leio, por exemplo, sobre uma experiência tremenda que alguém teve com o Espírito Santo. And I mean, it seems to be legitimate. E parece legítimo, isso parece real. You know, not one of these crazy things like throwing the Holy Spirit across the room. Não como essas coisas que eu falei, né? Tipo, atirando o Espírito Santo pela igreja. And I read about their experience. Mas eu leio sobre essa experiência. Say, okay, God, do exactly the same thing in me. E aí eu peço, Deus, faça exatamente a mesma coisa em mim. Okay, this happened in their life when they were sitting next to a fire. Isso aconteceu aqui quando eles estavam sentados ali do lado de uma fogueira. So I need to sit by a fire. Então preciso sentar ali do lado de uma fogueira. It happened to them starting about 9:00 at night. E isso aconteceu quando eles estavam ali por volta das 9 horas da noite. So I need to wait till 9:00 at night. Então vou esperar até as 9 horas da noite. You know, and you get the idea. You're just trying to recreate what the Holy Spirit did in somebody else. Então você entende a ideia. Nós estamos apenas tentando recriar algo que o Espírito Santo fez com outra pessoa. The Holy Spirit is a person. O Espírito Santo é uma pessoa. And he has a relationship with you because he knows you. E ele tem um relacionamento com você porque ele te conhece. So don't feel like you need to imitate somebody else's experience with the Holy Spirit. Então não sinta como se você tivesse que imitar a experiência que outras pessoas tiveram com o Espírito Santo. Now, let's take a look at the rest of these verses here in John chapter 16. Vamos olhar o restante desses versículos aqui em João 16. We read starting at verse 8. Vamos começar no versículo 8. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they do not believe in me, of righteousness because I go to my Father and you see me no more, of judgment because the ruler of this world is judged. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. I think that's very interesting. Eu acho isso muito interessante. Now, I don't think that Jesus was telling us here everything that the Holy Spirit does. Acho que aqui ele não está falando tudo o que o Espírito Santo faz, But this is certainly part of his work. mas certamente essa aqui é parte da obra do Espírito Santo. He will convict the world of sin Ele vai convencer o mundo do pecado, and of righteousness da justiça and of judgment. e do juízo. You know, I think about those three things: sin, righteousness, and judgment. Então pense sobre essas três coisas: pecado, justiça e juízo. Sin is the truth about man. O pecado é a verdade sobre o homem. Righteousness is the truth about God. Justiça é a verdade sobre Deus. Judgment is what happens when the truth about man and the truth about God come together. E o julgamento é o que acontece quando a verdade sobre o homem, a verdade sobre Deus se encontram.
And you can see here that what he's saying is that the Holy Spirit will convict the world. E você vê que dizendo que o Espírito Santo vai convencer o mundo. People can't come to an understanding of their need for Jesus apart from the Holy Spirit. As pessoas não podem entender a necessidade de Jesus sem a obra do Espírito Santo. Now, this reminds us of the great importance of prayer in evangelism. Isso nos lembra da grande importância da oração quando se trata de evangelismo. Now, I know that you do evangelistic work, Eu sei que vocês fazem, trabalhos evangelísticos and praise the Lord for that. e glória a Deus por isso. Christians need to do more evangelistic work and not less. Os cristãos precisam fazer cada vez mais trabalho evangelístico, nunca menos. But we also need to pray a lot regarding our evangelism. Mas nós também precisamos orar muito quando se trata de evangelismo. And much of our prayer needs to be asking that the Holy Spirit would do this work in our evangelism. E a maior parte das nossas orações acerca disso deve ser pedindo que o Espírito Santo faça essa parte no evangelismo. People can't come to Jesus unless the Holy Spirit works on their heart. As pessoas não podem vir para Jesus a não ser que o Espírito Santo trabalhe no coração delas. And you know how times it's discouraging for us when we look at people in the world. E às vezes você sabe como é desencorajador olhar as pessoas no mundo. We look at them and say, "Don't you care? Você olha para as pessoas e pensa ou diz, você não se importa? Don't you care about Jesus? Você não se importa com Jesus? Don't you care about sin? Você não se importa com o pecado? Don't you care that one day you're going to have to stand before a righteous God?" Você não se importa que um dia você vai ter que estar diante de um Deus justo? It seems amazing to us that we would care about those things and they don't care at all. E é incrível para nós quando nós vemos que nós nos importamos tanto com isso, mas as pessoas não estão nem aí. We pray, Holy Spirit, make them aware of these things. Mas nós temos que orar para que o Espírito Santo os torne cientes disso. And that's why prayer is so important in the work of the Holy Spirit. Então, por isso que a oração é tão importante na obra do Espírito Santo. You know, we use a lot of technology when it comes to advancing the work of preaching. Nós usamos muita tecnologia quando se trata do avanço da obra de pregação. Right? These microphones are technology. Por exemplo, esses microfones são tecnologia. It makes it easier for us to speak and for you to hear. Isso torna mais fácil para nós falarmos e vocês ouvirem. The chairs that you sit in are technology. As cadeiras em que vocês estão sentando, isso também é tecnologia. When Jesus preached during his ministry, people didn't have nice chairs to sit in most of the time. Quando Jesus pregava, na época de Jesus, quando ele pregava, não tinha cadeiras legais assim para as pessoas ficarem sentadinhas. He didn't have microphones. Ele não tinha microfones. They didn't have air conditioning in the rooms. Eles não tinham ar-condicionado na sala. I mean, there's a lot of technology we can use. Então, tem muita tecnologia que nós podemos utilizar. We can use the internet to publish the preaching and teaching. Nós podemos usar a internet para publicar os ensinos e as pregações. We can use a screen and a projector to help with the preaching and teaching. Nós podemos usar uma tela e um projetor para ajudar na pregação. Praise the Lord. Technology can help with the preaching of the word. E louvado seja Deus, porque a tecnologia ajuda no trabalho da pregação e do ensino. There is no technology that will advance the work of the Holy Spirit. Mas não há tecnologia que faça avançar o trabalho do Espírito Santo. You can't get a better sound system and say, now the Holy Spirit will be here. Você pode ter um sistema de som muito legal e achar que agora o Espírito Santo está aqui. You know, if we get this many people to our website, now the Holy Spirit is here. E se tantas pessoas visitarem o nosso site, aí sim o Espírito Santo vai estar aqui. No, the one tool we have to advance the work of the Holy Spirit Existe uma ferramenta para que nós podemos fazer avançar o trabalho do Espírito Santo. is prayer. É a oração. And so we pray. Então, assim, por isso a gente ora. And when the Holy Spirit does bring conviction, He can bring it in amazing ways. E quando o Espírito Santo traz convicção, ele traz de maneiras incríveis. Years ago, I remember listening to a woman describe her conviction of sin. Eu lembro de alguns anos atrás ouvir um testemunho de uma mulher contando a sua convicção do pecado.
You know, she kind of grew up in a Catholic home, Ela cresceu em um lar católico, but they weren't really serious about it. mas ela não levava isso muito a sério. And so she didn't really think much about God or anything. She just wasn't part of her life at all. Então ela não pensava tanto sobre Deus, as coisas, isso não fazia parte da vida dela de fato. And then one day, somebody invited her to a home Bible study. Mas um dia uma pessoa convidou ela para um estudo bíblico em uma casa. Well, these were friends, so she went. Então eram amigos e ela foi. And she told me that she just sat there and they were talking about the Bible and talking about things. E ela estava lá sentada enquanto o pessoal conversava sobre a Bíblia e as coisas. And then somebody said a word that just made her stop. E alguém disse alguma palavra, uma palavra que fez ela parar. It was the word sinner. Foi a palavra pecador. And I mean, she probably never even thought about that word before. Ela nem sequer tinha pensado sobre essa palavra antes. But there was something the Holy Spirit did in that moment Mas o trabalho que o Espírito Santo fez naquele momento, that when she heard the word sinner, quando ela ouviu a palavra pecador, she knew the Holy Spirit was saying, that's you and you need to get right with me. ela sabia que era o Espírito Santo falando com ela. Esse é você e você precisa se acertar comigo. I mean, that's the work of the Holy Spirit. Então, eu quero dizer, esse é o trabalho do Espírito It's Santo. what Jesus was talking about here. É sobre isso que Jesus está falando aqui. I remember hearing about another meeting during a time of revival. Eu lembro de ouvir uma história de um encontro sobre a época de avivamento. Where they're together in a church and they're receiving prayer requests. Eles estavam juntos na igreja recebendo pedidos de oração. And somebody comes up and they read a prayer request. Sorry? They read a prayer request. Okay. Então alguém levanta, né, e lê um pedido de oração. A godly woman at this church asks for prayer for her husband. Uma mulher piedosa daquela igreja pede oração pelo seu marido, Who is an unbeliever and really needs Jesus. que é um descrente que realmente precisa de Jesus. They say, okay, well, we want to pray for that man. Então eles dizem, ok, nós vamos orar por esse homem. And before they could begin the prayer, E antes que eles começassem a oração, a man stands up in the congregation. um homem se levanta na congregação, He's crying. está chorando. I'm that man, he says. Ele disse, eu sou esse homem, ele disse. My wife is a Christian. Minha esposa é uma cristã. I mock her for her faith, Eu tiro sarro dela por causa da sua fé, but I know that I need Jesus. mas eu sei que eu preciso de Jesus. Would you pray for me? Vocês orariam por mim? Before that man could even finish talking, Antes que esse homem terminasse de falar, another man stood up. outro homem se levantou. No, I'm that man who has the believing wife. Eu sou esse homem que tem a mulher crente. And in just a few minutes, 4 men stood up. Em alguns minutos, então, 4 homens se levantaram. Each one of them convinced that it had to be their wife who wrote the prayer request. Todos estavam convencidos que deve ter sido a sua própria esposa que escreveu aquele pedido de oração. Now that's beautiful and it's amazing. Isso é lindo, isso é incrível. The only way to explain it is the work of the Holy Spirit. E a única maneira de explicar isso é a obra do Espírito Santo. So that's the work that the Holy Spirit does in the world. E essa é a obra que o Espírito Santo faz no mundo. But he wants to do a work in you. Mas ele quer fazer uma obra em você. Tonight we're going to talk about specific spiritual gifts. Hoje à noite nós vamos falar especificamente sobre dons espirituais. But please understand, Mas por favor entenda, God wants our life to be filled with the Holy Spirit. Deus quer que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo. To be constantly being filled with the Holy E Spirit. seja constantemente cheia com o Espírito Santo. And so if you've never very consciously prayed, Lord, fill my life with the Holy Spirit. E se você nunca, de maneira consciente, orou pedindo, Deus, encha a minha vida com teu Espírito Santo. Now, I want to make it clear, if you are a believer, you have the Holy Spirit. Eu quero deixar isso bem claro, que se você é um cristão, você tem o Espírito Santo. Everyone who is a believer has been given the Holy Spirit. A todo aquele que é cristão foi dado o Espírito Santo. But Jesus didn't speak about the work of the Spirit in our life as something that's just with us. Mas Jesus não fala que o trabalho do Espírito Santo é algo apenas que esteja conosco,
but as something that overflows in our life. mas algo que transborda da nossa vida. Like a spring of water that just bubbles up from the earth. Como uma fonte de água que flui, que sai da terra. We need to ask God for that continual experience in our life. E nós precisamos pedir a Deus por essa experiência contínua em nossa vida. Because, believe it or not, Porque, acredite ou não, it's even better than the actual physical presence of Jesus. acredite ou não, isso é ainda melhor do que a própria presença física de Jesus. All right, so I'm going to pray, Então, eu vou orar and then maybe Pastor Celso will come up for some final encouragement. e eu vou depois chamar o Celso para algum encorajamento final. Father in heaven, I pray that you would show us Deus do céu, eu peço que o Senhor venha nos mostrar our great need for the Holy Spirit a nossa grande necessidade pelo Espírito Santo and your willingness to pour out the Holy Spirit upon e o us. teu desejo de derramar o Espírito Santo sobre nós. Whatever it is in our life that may hinder the work of the Holy Spirit, Seja o que for em nossa vida que estiver impedindo a obra do Espírito Santo em nossa vida, I pray that you would show it to us eu peço que o Senhor tire de nós and help us to live full of your Holy Spirit. e nos ajude a viver cheios do Espírito Santo. Thank you for this, Lord. Obrigado por isso, In Deus. Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.